Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje vamos falar um assunto que acabou virando moda, como uma série de outras coisas viram moda, mas é importante falar sim, até para a gente evitar as mistificações. E hoje o que mais estamos se olhando por aí é falar sobre autismo e hoje especificamente autismo em adultos. Vamos então entender o que é o autismo, né? Como é que se faz o diagnóstico de autismo? O autismo é uma questão cerebral, muitas vezes herdada geneticamente, numa condição permanente do indivíduo, né? E aí, é claro, também existem sintomas autistas em outros tipos de transtornos mentais e às vezes nem é transtorno mental, são transtornos neurológicos. Então, ter sintomas autistas não significa que eu seja um autista, né? Por exemplo, um esquizofrênico pode ficar ensimesmado e ter tanta perda da sua capacidade de empatia e, portanto, de resposta afetiva, que ele vai chamar, nós chamamos isso de sintomas autistas, né? Mas o que nós vamos pensar aqui é, existe o adulto autista, porque quando a gente pensa e fala em autismo, a gente lembra sempre de crianças ou adolescentes com aquela figura bem estereotipada, né, de fazendo movimentos circulares, ou não olhando no rosto, ou tendo algumas dificuldades de interação. Mas e o adulto, né? Existem adultos com sintomas autistas? Se nós levarmos em consideração que existe mais ou menos 3 níveis de autismo, né? O grave, o moderado e o leve, o nível 3, o 2 e o 1, a gente pode imaginar que graus leves, né, de autismo podem passar desapercebido na infância e na adolescência, como uma espécie de uma esquisitice do adolescente ou do menino ou da menina, e depois, quando ele cresce, ele é um adulto que mantém alguns sintomas autistas. Então, normalmente, o adulto autista já era autista desde sempre, né? Porém, ele conseguiu sobreviver e passar, talvez desapercebido, e cresceu e se adaptou à vida adulta, né? Então, é um autista leve que sobreviveu à infância e adolescência e chegou à fase adulta. Mas o que a gente observa no autista? E aí, no caso, nós vamos apenas ver a questão do grau, né? Primeira coisa que a gente vai ver é a questão da interação social, né? Ou seja, a dificuldade que o autista tem na interação social. Não que ele seja antissocial, mas muitas vezes ele não consegue perceber nuances, detalhes, insinuações, né? Assim como a gente vê naquele filme que virou uma série, né, The Doctor, um rapaz que está na vida adulta, que tem um grau leve, moderado de autismo, e ele mesmo fala para as pessoas: não faça cinismos que eu não entendo cinismos. Isso então é realmente uma dificuldade de perceber nuances na interação social. A tentativa, na questão social também é uma coisa interessante, como que eles se adaptam, né, a viver na sociedade. Normalmente eles evitam trabalhos em grupo, têm dificuldade de lidar com trabalhos em grupo, trabalham melhor sozinhos. Quando são obrigados a ter a interação social, eles acabam buscando rotinas que se repetem para evitar surpresas, e quando coisas diferentes acontecem, isso os incomoda muito, os irrita muito, mas como eles são leves, eles conseguem disfarçar, se adaptar a isso. Depois da interação social ou da capacidade de socialização, nós vamos ver a funcionalidade dele, né? Como que ele funciona. Então, um adulto autista que tem um autismo leve, ele funciona. Então, ele consegue crescer, namorar, casar, fazer faculdade, se profissionalizar, conseguir emprego. Então, ele funciona dentro daquele jeito esquisito dele, mas ele funciona. E no final, quando você vai ver a funcionalidade dele, você vai ver também a sensibilidade dele, né? Que é uma coisa muito diferente em termos de o que pode afetá-lo no sentido de sentimentos e emoções. São pessoas muito mais sensíveis que podem se sentir logradas, machucadas, ludibriadas por pouca coisa ou por interpretações equivocadas diante de uma situação de adultos normais, aonde o cinismo, os simbolismos, as questões de expressão facial são facilmente identificadas, ele não identifica, então ele pode, na sua sensibilidade, se sentir
acuado, ou se sentir perseguido, ou se sentir desprezado. Por isso, quando você fala de adulto, não é que de repente alguém descobriu, nossa, peguei autismo. Não, não existe isso. O adulto autista já foi uma criança e um adolescente autista, mas provavelmente um autismo de grau leve.